Olá a todos! Respostas de sábado número 223. Para você que está entrando nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, preciso apresentar aqui essa sequência de vídeos que eu faço, onde eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre som antigo, som clássico, som vintage ou vintage. Som antigo não, né? Antigo pode ser também, não deixa de ser antigo, não é prejudicial falar que o equipamento é antigo, né? Hoje em dia, tudo que é antigo praticamente é melhor do que é feito novo. Então é basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Hoje eu vou responder as perguntas que foram feitas, os comentários que foram feitos lá no número 222. Então o 222 vai estar aqui na descrição para você ver as perguntas lá. Aí se você tem interesse em fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida sobre essa geração de equipamentos, pergunta aqui no 223, que se o criador desejar, 224 eu respondo, com um plano de fundo novo. Aqui temos um plano de fundo onde temos um 750D, um tape deck da Polivox, com plaquinha pendrive, para desespero da galera, mas essa aqui é a primeira plaquinha que eu fiz. Lembrando, nessa época eu estava em busca de uma plaquinha legal, né? Que a gente conseguisse verificar pasta, mudar a música e tudo mais. Esse tipo de placa aqui, que era o que era vendido no mercado nacional da época, era a única que era mais ou menos, que era legalzinha. Não era aquelas vermelhinhas horríveis, né? Aquelas vermelhinhas chatinhas. Então essa aqui era legal. Mas depois a gente procurou. Isso tudo tem vídeo aqui no canal. Vou tentar deixar aqui na descrição. Quem acompanha o canal faz tempo. A saga das plaquinhas pendrives. Eu procurando uma plaquinha um pouco melhor. Acabei encontrando uma plaquinha melhor. Lá, primeiro eu vi uma russa. Um vídeo russo de um cara mexendo numa plaquinha legal, bacana. Acabei até adquirindo uma plaquinha dessa. O meu amigo... olha, cara, eu tô bem complicado de lembrar o nome, tô ficando meio maluco. Então ele comprou também essa plaquinha, né? Comprou essa plaquinha e aí ele me falou assim, ó, essa plaquinha é legal e tal, e eu acabei comprando essa plaquinha que era a primeira que tinha visto lá, uma plaquinha num vídeo russo. Mas depois apareceram outras plaquinhas no AliExpress e tudo mais, para quem acompanha essa saga sabe. Bom, então essa aqui é uma plaquinha pendrive, em cima a gente tem um tape deck igual, que funciona a fita, e um que a gente tá com plaquinha pendrive. Como eu disse, essa aqui é a minha primeira plaquinha, ele era de um 850, e eu acabei tirando do 850, colocando uma melhorzinha no 850 e colocando essa aqui no 750, né? Fabiano Américo, desculpe Fabiano, eu tô bem doido, tô ficando bem maluco mesmo. Então o Fabiano Américo comprou a plaquinha russa lá, que tem uma bolinha que gira aqui, é bem legal a plaquinha, eu acabei adquirindo essa também. Então é isso que você vai ver aí no plano de fundo de hoje, os VUs do 750D tocando enquanto eu comento aqui os comentários. Então é isso, nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, e nos anos 70, 80, 90, alguma coisa que vale a pena. Tem interesse, conhecendo, opinião sincera, curiosidades, lives, batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí para contribuir com o vídeo, isso é muito importante, deixar um like. E também faça um comentário aí, para eu poder comentar o seu comentário na semana que vem. Então vamos iniciar aqui os comentários, lembrando que é o meu celularzinho velho com fita adesiva, sim, né? Se eu vender esse tape deck aqui, eu compro um Samsung 0 km top, mas não, eu prefiro ficar com o tape deck aqui. Um não, né? 2, 3, 4 e tem mais um lá em cima ainda. Pô, César, se tem esse teu celular velho aí, tá louco, tá tudo emendado, com a tela quebrada, cheio de fita, vende um desses teus tapes e compra um celular novo. Nananina não. Nananina não. Então beleza, vamos lá, vamos às perguntas aqui. Ao contrário de outros canais aí e tudo mais, aqui não. Aqui a gente trabalha, eu vendo algumas coisas aí também, para manter o vício, mas a gente gosta desses equipamentos. A gente é apreciador desses equipamentos, tá? Então eu não vou vender meu 750D por enquanto não. Vamos lá, então vamos aos comentários. Estúdio 60, ele é membro do canal, tem interesse em virar membro deste canal, aqui tem uma setinha escrito seja membro, você vai pagar lá uma mensalidadezinha por mês, vai receber vídeos de bastidores, dicas, algumas coisas que a gente vê na internet que a gente não pode postar no canal aberto, a gente posta lá também. Então é isso, tem interesse, vire membro do canal, contribua com o canal para ele crescer, para ele se manter, e aí você recebe alguns vídeos lá de alguns bastidores, alguma coisa assim, diferenciados desses vídeos que eu posto aqui, tá? Dicas de como eu estou fazendo alguma coisa, esse tipo de coisa. Vamos lá, lembrando para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, normalmente esses vídeos são bem longos, tá? Então vamos lá. Estúdio 60, ele é membro do canal,
top demais esse tape deck. Ele tá falando do A450, um tape deck da TIAC, que foi plano de fundo da semana passada. Agradeço pelo comentário. Continuando, Sérgio Vedolin. Boa tarde, aqui ouvindo o programa enquanto trabalho e rindo na sua sinceridade nos comentários. KKKK. Continue assim, mas cuidado com o Xandão. Abraço. Pois é, né? Vai entrar uma ferramenta nova aqui no YouTube, que eles estão falando aí, que é uma checagem, igual tem lá no antigo Twitter. Eu não tenho Twitter, não tenho, o que mais? TikTok, Instagram eu tenho lá algumas fotos de som lá, mas não pessoal, não devo de ter lá, mas nem tem nada lá, né? Então o meu negócio é YouTube e Facebook mesmo, mais para conversar aí, pra gente bater papo. Então vai entrar uma ferramenta nova no YouTube, que é a mesma do X lá, né? Do nosso amigo Elon Musk. Como é que o cara chama? Elon Musk, né? Ele falou lá, Elon Musk. Agora, brasileirão o nome dele lá. Esqueci. Tenho cabeça bem ruim mesmo. Então vamos lá. O que acontece? Então vai entrar essa ferramenta nova no YouTube, onde você vai ter uma checagem. Então quem posta um vídeo, alguma coisa, se eu postar um vídeo, o 750D foi feito pela Polivox, engenharia nacional, tudo feito nacionalmente, todas as peças nacional, alguém pode vir assim, não, negativo, está mentindo, e aí o YouTube vai fazer a checagem do vídeo, para ver se é verdade ou não. Então, praticamente, vamos ter censura no YouTube? Olha, esse assunto censura, né, é um assunto bem complicado. César, você é contra? Não sou contra. Cara, você recebe vídeos aí que tá louco. Vídeo de porcaria, vídeo de imagens manipuladas. O cara posta lá uma thumbnail, né, com uma foca comendo um peixe, não sei o que, daí porra é legal, você vai abrir porcaria. Eu tô evitando vídeos de porcaria. Então quer dizer o que? Eu só tô abrindo vídeos de canais que eu conheço, que eu sei que tem assunto sério, que tem assunto interessante, e não que é esses assuntos que simplesmente para chamar atenção, para poder visualizar, para ter visualização. Então o YouTube tá cheio disso, cheio desse tipo de canal que é só para visualização e mentem na cara dura para você no título e mentem na cara dura para você nas fotinhos aí que tem na capa. Então, para mim, se vier um dispositivo pro YouTube que comece a cortar esse tipo de canal que te engana, né, já de cara, pô, pra mim é legal. Só que daí tem um problema, né, que é justamente esse problema da censura. É que se você não gosta da pessoa, eu não gosto daquele César lá, é muito boca aberta, muito burro, muito sei lá o quê, não gosto, é snob, não sei, ele é muito, não gosto dele, então vou denunciar o vídeo dele. Entendeu? Então esse é o problema, né? Então, tipo, as pessoas que são contrárias às outras acabam denunciando o vídeo, mesmo sem ele ter mentira, sem ele ter algum tipo de problema. Esse é o problema, né? Que eu não quero entrar no assunto da censura. Então, digamos, quem está censurando, né? Então, é só você olhar para trás. No passado, né? A Igreja Católica censurou, né? Giordano Bruno, quem mais? Galileu, né? Então ela censurou, né? Só não matou o Galileu porque ele era... Cara, eu tô ruim de nome. Galileu? Ai. Bom, vamos lá, vocês entenderam de quem eu tô falando. Eu tô mal mesmo. Então o que acontece? Você... Então, censuraram essas pessoas. E hoje a própria Igreja Católica diz que errou, né? Errei e tal e tudo mais. Então esse é um problema, né? Desse tipo por que eu comecei a falar isso? Por causa do nosso amigo aqui que disse que eu tô falando a sinceridade. Então é isso, né? Então no YouTube você tente ser uma pessoa mais coerente. Se você começar a ver essa função de promover o questionamento do que a pessoa está dizendo no vídeo, sente ser coerente, né? Será que realmente ela está falando alguma coisa? Então, o Xandão aqui não vai chegar no YouTube não, tá? Então, abraço, obrigado aí pelo seu comentário, né? Eu preciso organizar um pouco mais as ideias e falar um pouco sobre isso depois. Galvão 1091. Deixa eu colocar o coraçãozinho aqui. Ele deu um coraçãozinho. Valeu, obrigado, Galvão. Jonathan Brum, salve! Seria uma pergunta sobre música. Tecnologia e opinião pessoal mesmo. O que você acha da AI? Não, acho que é IA, né? Ou AI.
ou é IA, inteligência artificial, artificial intelligence, para produzir músicas. Contextualizando, existem hoje plataformas de inteligência artificial onde é possível, através de descrição, por exemplo, música no estilo de Dieter Bohlen, anos 80, Eurodisco, música inspirada enfim, com comandos simples e alguns ajustes e tentativas, a plataforma gera música em qualquer estilo e com vocais e sonoridades que parecem muito semelhantes a grandes artistas como Sandra, Blue System, etc. Dessa forma, pode criar música no estilo dos anos 80 e sem direitos autorais. Eu, inclusive, já criei várias e achei o resultado muito interessante. Poderia ser uma revolução para a música, talvez no sentido de termos mais opções de músicas no estilo dos anos 80, ou por ser gerado por AI ou IA, né? Não teria valor? Cara, é um assunto bem complexo, né? Se a gente for pensar fora da música, né, a inteligência artificial é bem complicado, certo? Se você for pensar no o meu lado mais religioso, digamos assim, ou alguma coisa assim, eu diria que isso aí é simplesmente né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque você substituir as pessoas, os homens, o ser humano por alguma coisa, é praticamente o que está escrito lá. Está sendo realizado o que está... A profecia está sendo realizada. Então, esse é meu lado, né, tipo, mais cético com relação a isso. O meu lado mais, tipo, de tecnologia, de achar que é legal e tudo mais, eu já acho que é complicado, né? As pessoas estão perdendo emprego, a gente tem muitas pessoas que perdem emprego e tudo mais. César, então você é daqueles que acha que a IA vai tomar o emprego de todo mundo? Não, porque as pessoas se ajustam, a sociedade se ajusta a tudo, né? Antigamente existia o sapateiro, o alfaiate, né? Hoje, se tiver antigamente você ia numa rua, tinha 10 alfaiate, 10 sapateiros, né? Hoje não existe mais, tem um ou dois e olha lá. Mas as pessoas vão se adaptando à modernidade, né? Então vai indo, se troca. Então, digamos, na IA, né? Então vai ganhar muito emprego de muitas pessoas? Vai. Mas a IA ainda precisa de alguém para programar ela. Ainda precisa de alguém para trabalhar com ela, para fazer ela fazer as funcionalidades. Então a gente ganha por um outro lado. Então esse é o meu ponto, assim, meio que da sociedade com relação à IA. Já com relação à música, eu acho um problema, na minha opinião. Porque você fazer uma música com a voz de um cantor específico, certo? Então você está entrando nos direitos autorais daquela pessoa. Você não pode fazer isso, né? Então, em vez dela cantar... Então, exemplo, né? Às vezes você vê os caras vendendo por uma fortuna uma música dos Beatles que só foi gravada lá e acharam a fita por acaso e tal. Então eu posso fazer música dos Beatles, hoje é torto de direito. Agora você imagina o cara que tem os direitos autorais, que é o Michael Jackson, talvez seja os descendentes do Elvis Presley, ou talvez não sei, se já foi aberto os direitos autorais dos Beatles, eu acho que não, mas era do Michael Jackson os Beatles, né? Então se veja, hoje o cara fazer música com os Beatles cantando, você acha justo isso? Eu não acho, né? Eu creio que não seria legal. E aí você perde a criatividade, porque uma Sandra, um Blue System de época, eles tinham aquele... Nossa, é uma coisa nova, diferente. Então tinha aquela inovação na música, no estilo de música, no estilo de cantar. E aí foi indo. Agora você perde isso. Quer dizer que a criatividade vai pro saco. Por quê? Porque você só faz cópia. Aí quando você me perguntou aqui no início, o que você acha das músicas feitas por inteligência artificial? Qual delas não são? Hoje, se for pensar, tudo que é tipo de música nova é feito por inteligência artificial. Ou você acha que o MC Chulezinho, MC Preg-Prel, MC não sei o que, vai lá, contrata um tecladista, contrata um baterista, contrata um saxofonista, contrata não sei o que para fazer a base da música dele para ele cantar? Não, né? Ele vai lá no computador, tac, e pronto. Né? Então, praticamente as músicas já são feitas dessa maneira. Correto? Então, você está perdendo aí o pessoal que produz. Então,
é uma discussão bem longa com relação a isso, né? Teria que estar um pouco mais, talvez tomar uns 2 Gardenal aqui, e daí tentar pensar um pouco mais sobre isso, entendeu? Mas, então, existem vários pontos de vista. Óbvio que a inteligência artificial vai vir para te ajudar. Óbvio, né? Vai vir para te ajudar. Ela não vai chegar já te dando um tapa na cara e cai fora que eu vou fazer isso por você. Não. Ela vai começar a vir te ajudando, as pessoas vão se acostumando com ela, né? Vão gostando dela, vão adquirindo, vão utilizando ela, e quando as pessoas menos perceber, já foram dominadas, você entendeu? E esse é o outro lado. Então, vendo assim a tua pergunta específica com relação à música, eu acho que é legal, mas deveria ter algumas restrições. A gente teria que pôr algumas barreiras nisso tudo, né? César, mas você não é uma pessoa, um liberal, mas infelizmente tem coisas que precisam ter regras, né? Se eu fosse um anarquista completo, né? Como é que chama? O anarquista quando ele é absurdo, né? Totalmente anarquista, né? Full anarquista, né? Sem regras, sem nada, não dá. A sociedade não vive com isso. Não tem como sobreviver totalmente sem regras. Então, na minha opinião, teria que ter um pouco de regra em cima disso daí. É um bom assunto, né? É um bom assunto. Como eu disse, eu precisaria estar com menos problemas na cabeça, né? Pra gente poder conversar sobre isso. Continuando, Johnny Figueiredo. Eu tenho um tape deck desse, TIAC A450. O meu está bem conservado. Adoro ele. É isso aí, legal, bem bacana. E pena que eu vou pôr para vender o meu. Vou pôr para vender o meu aí. User Cassete. Bom dia, César. Fiz um vídeo mostrando a sua caixa de som de 15 polegadas e falando todos os modelos e marcas da corneta. Faz um vídeo, né? Faz, não é que ele fez, ele quer que eu faça um vídeo mostrando todas as marcas da corneta, do Twitter e do subwoofer. Porque eu vou fazer uma dessa. Cara, eu não sei se eu já fiz vídeo com relação a isso. Eu acho que eu já devo ter feito vídeo mostrando. Eu tenho 2 pares de caixas que eu uso, né? Um é esses aqui, que está aqui embaixo, é 12 polegadas da Novik, corneta D250 Selenium, um par de Twitter ST300 da Selenium também, e as caixas são essas caixas trapezoidal que o pessoal monta aí tipo profissional. A outra caixa lá de 15 é a mesma coisa, uma caixa estilo profissional, só que é um 15 polegadas da Snake, uma corneta D250 e um Twitter ST300, né? Então é basicamente isso, né? Continuando. Mas eu posso sim fazer um vídeo. O ideal seria uma hora que eu fosse desmontar a caixa, abrir a caixa e tal, para daí a gente poder ver quais são os alto-falantes que estão lá e eu mostrar isso daí, tá? Continuando. 2000 Dancer Remix. Oi, sabe a cápsula branca da AT, vendida barata em Shopee e no ML e etc? 3.600, acho que o modelo, para usar no clone de MK Technics. Eu comprei um lote com 3 e por um valor acessível. E nos discos antigos soa bem, porque ela não mostra tanto os estalinhos. O que acha dessa cápsula para uso do dia a dia? Cara, eu realmente não conheço, né? Eu vou ser bem sincero, eu faz, sei lá, 20 anos, talvez 20 anos que não compro uma agulha para mim, para o meu uso pessoal. Normalmente quando eu compro uma agulha é para repor num toca-disco que eu vou pôr à venda, ou numa cápsula que eu vou pôr num toca-disco para pôr à venda. E inclusive eu já comentei isso aqui no meu canal, né? Eu prefiro, às vezes chega um toca-disco Technics, um toca-disco qualquer, com cápsula Shure, né? Com agulha que eu vejo que é de época. Já está até um pouco gasta a cápsula e tudo mais, mas é de época. Eu acabo comprando uma agulha nova, de reposição que o pessoal põe aí, coloco no toca-disco dizendo, ó, tem agulha nova, tá com a agulha nova, e acabo ficando com a velha, tá? Então, eu vou ser bem sincero para você, não tenho o que te dizer. Você tem que, infelizmente, essas peças novas, essas agulhas, tudo que é de reposição moderno, na minha opinião, você tem que comprar e testar. Você não pode chegar e falar assim, não, é boa, pode ir lá e comprar. Não, você vai ter que comprar uma, duas, ver, funcionou, beleza? Aí você pode atestar que é boa. E mesmo assim pode vir um outro lote amanhã ou depois que é falsificada, né? Não é à toa, né? Que aquilo que as pessoas vão gostando, vão comprando, vão atestando que é bom, que é legal, de repente quando você vê já tem pirataria.
né? Então é complicado. Hoje o mundo é bem complicado. Eu tô querendo fazer um vídeo, talvez eu vou perder um monte de inscrito e tal, mas falando um pouco sobre o que está acontecendo na atualidade com relação ao Japão, né? Não preciso nem falar com relação... Bom, relação Japão, Estados Unidos, né? Mas em breve eu estou pensando aí se eu vou fazer esse vídeo ou não. Quem sabe no dia do juízo final eu faço. Continuando. Fledson Gomes. Boa noite, César. É isso aí. Se tiver que colocar Bluetooth, faça direito. Eu coloquei no meu STR 1050 com fonte independente e na entrada auxiliar. Caso não queira mais, abro o aparelho, retiro a placa e a fonte e pronto. O equipamento está original novamente. Parabéns pelo canal. Exatamente, né? Exatamente. Não tem furo, não tem nada. Aqui é um exemplo. Se eu quiser arrancar essa plaquinha pendrive, eu arranco, ó, tá vendo? Ela tá até consigo dançar com ela aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então quer dizer o quê? É só tirar a plaquinha pendrive, ela tá presa aqui numa madeirinha que eu fiz, põe o mecanismo de volta. Claro que para fazer isso teria que valer muito a pena, e não sei se seria uma grande coisa, se valeria a pena, né? Porque olha só, como eu disse, ó, né? Quantos que tem aqui para arrumar ainda, né? Para depois chegar nesse para restaurar esse. Então, talvez acho que isso nunca aconteça, de querer voltar ele para tocar fitas. Mas o ideal sempre é você fazer de uma maneira que você consiga voltar ele à originalidade, né? Sei lá o que está acontecendo aí. Então é isso. Quando a pessoa veio lá e falou assim para mim, não, vou cortar o painel, botar um 2 DIN, sei lá o que, cara, né? A não ser que seja uma sucata, muito sucata mesmo, mas um equipamento bom, funcional, você acabar fazendo isso, eu acho que é jogar dinheiro fora, né? José Luiz Gazevo de Oliveira. Esses nomes no YouTube é complicado. César, boa tarde. Estou fazendo um par de caixas. Estou em dúvida se eu uso compensado naval ou MDF. Cara, o que eu vou te dizer, né? Existem várias teorias, né? Se for ver, tem várias teorias de um lado, do outro. Eu prolongando um pouco o assunto, quando as pessoas me perguntam por que a Gradiente, por que a Polivox fazia caixa acústica com esse material tão vagabundo, né? Que seria o aglomerado na época. Na época não existia MDF, então existia o aglomerado. E aí as pessoas falam, é porque eles queriam economizar, queriam... Cara, se fosse economizar, né, eles não fariam com esse material Concert One. Se fosse para economizar, eles não fariam com esse material Vox 150, né? Porque daí é uma caixa top, com preço alto, não precisaria, né? Então, eu acredito que o aglomerado era feito de aglomerado pelos dois motivos. Tanto para usar um material mais comum, mais barato, né? E também para você ter uma acústica melhor do que um MDF. Com certeza fabricar um produto, uma caixa acústica nos anos 80 de MDF não, de compensado naval seria muito mais caro. Algumas caixas Sansui que eu já tive em mãos, elas são de naval, né, recoberta com uma lâmina para dar acabamento. As caixas Monsters que eu tinha aqui, vocês viram aí as caixas Monsters que eu vendi, os dois pares, tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí se você não conhece. Elas eram de compensado naval, recoberto com cerejeira. Então com certeza era uma caixa que seria muito mais cara e muito mais valorizada e com menos quantidade, né? Porque você fazia lá, sei lá, 100 mil pares de caixas DS40 com compensado naval, né? O custo com certeza era muito mais alto do que com o aglomerado. Mas aí ele está me perguntando em qual fazer. Olha, eu trabalhei muito com caixa profissional. Então, caixa profissional, você nunca vê uma caixa profissional que foi importada. Era sempre uma cópia, sempre foi feita. Essa teoria de que caixas não são feitas no Brasil, mas a linha profissional sempre foi feita. A linha para PA sempre foi feita no Brasil. Toda esquina, na minha época, tinha alguém que fazia caixa. Eu quero comprar uma WR. Tem o cara que faz, tem lá o outro, tem não sei o que. MB, tem o cara que faz. Sempre foi feitas na região. Nunca precisou importar a caixa ou trazer de fora a caixa, né? E normalmente eram feitas de compensado naval, né? Mas por que elas eram feitas de compensado naval? Porque era caixa pro dia a dia.
carrega para um lado, vai para o outro, bate para lá, bate para cá. Às vezes chuva, às vezes garoa, às vezes alguma coisa assim. Então ela teria que ser mais resistente, né? Já hoje o MDF tem MDF de boa qualidade, que também é resistente. Hoje os caras fazem o bate-pedra, antigamente era só pintado de preto fosco. Hoje os caras põem bate-pedra e tal. Mas aonde eu quero chegar? É que provavelmente você quer fazer uma caixa residencial, certo? Então ela não precisa estar protegida de chuva, esse tipo de coisa. Você provavelmente está procurando alguma coisa com uma acústica melhor. O que eu faria? Eu colocaria na balança. Como assim? Tá, eu vou fazer um par de caixa. Quantas lâminas, quantas chapas eu vou usar? Vou usar duas? Duas, beleza. Quanto custa um MDF de boa qualidade? Não um MDF vagabundo, mas uma de boa qualidade. Ah, custa 100 pau a lâmina. Quanto custa um compensado naval? Ah, custa 110. Pô, faz um compensado naval, certo? Porque aquela teoria de que uma caixa com aglomerado pode dar um som melhor do que uma caixa com compensado naval se perde no MDF. Por quê? Porque o MDF é mais comprimido. Ele é praticamente um compensado naval, só que em vez de ser feito por lâminas, né, que foram juntadas ali, coladas transversalmente e tudo mais, é um pó que grudou e está bem compensadão, né, bem espremido. Não tem mais a vantagem do aglomerado, que é uma madeira mais fofa, que pode absorver um pouco mais o som, que pode até dar uma acústica, ajudando uma acústica, né? Então deixa eu cortar aqui, vou começar de novo. Então com relação à acústica, hoje, na minha opinião, tanto o MDF, o específico para caixa acústica, aquele de boa qualidade, quanto o compensado naval também de boa qualidade, eu acho que a acústica você não vai perder nada. Eu já comentei aqui no meu canal várias vezes em fazer um comparativo entre uma Master 100, exemplo, totalmente original. O ideal seria 2 gabinetes. Um gabinete original, em bom estado, outro gabinete feito de MDF, um outro gabinete feito de compensado naval, e simplesmente troca uma, tira todo o aparato de uma delas, passa para outra, escuta, tira todo o aparato para você não ter nenhum tipo de diferença de qualidade de woofer, esse tipo de coisa, e escuta, para saber se a madeira influencia no áudio. Você entendeu? Eu acho que minimamente influencia. Pro aglomerado antigo para um MDF, talvez você tenha uma vantagem no aglomerado. Talvez. Mas para o MDF moderno e para o compensado naval, talvez não tenha nenhuma vantagem. Zero. Então, põe na balança. Qual é o custo? Ah, o MDF, com certeza, o compensado naval seria a melhor opção. É a madeira mais indicada para caixa acústica. Então, se ela custa um pouquinho mais caro, vai, tranquilo. Agora, se ela custa, o dobro do preço, aí você tem que pôr na balança. Será que vale a pena? Talvez não. Talvez a diferença não seja tão grande. Óbvio, né? Para quem vai construir 10 W-Horn, né? Para quem não sabe, W-Horn tem quase tem quase o tamanho de uma geladeira, né? Pô, daí com certeza a diferença de valor era grande você mudar a madeira, né? Mas para um par de caixa, então basicamente é isso. Se continua a dúvida aí, então resumindo, né? Vou responder a tua pergunta. Se valer a pena, vai de naval. Se for muito mais caro, se vê que vale mais a pena você investir ou num falante melhor, ou num crossover, ou num divisor melhor com a diferença do valor, ou num acabamento da caixa melhor com a diferença do valor, aí vai de MDF. Continuando. Alex Vieira. Ave César, é possível ligar um par de caixas e um subwoofer e um receiver? Olha, tem coisas miraculosas aí, né? Digamos assim que respeitando a impedância, você poderia ligar, correto? Então tem gente que liga lá um par de caixas, normal, aí pega um subwoofer, pega o positivo e o negativo de um dos canais, liga. Existe um vídeo até de um canal clássico aí, né? O nome é até assim, só que eu não assisti o vídeo ainda. Ele diz lá como ligar um subwoofer. Não sei se é basicamente isso que você quer, né? Que é ligar um par de caixas no receiver e mais o subwoofer. César, você faria isso? Nunca. Nunca faria, não faria, né? Pessoal, o que é um subwoofer? É um alto-falante, uma caixa acústica que vai responder frequências bem baixas. Bem baixas. Então, o que adianta você ter uma caixa, certo? E mais um subwoofer?
né, e investir todo esse valor num subwoofer e num par de caixas. Não adianta nada para estéreo, para música estéreo. É muito melhor você investir num par de caixas que responda subgrave. Você consegue entender? Que adianta você gastar uma fortuna numa caixa que não responde subgrave, aí comprar um subwoofer para responder o subgrave e acabar ligando no teu receiver lá de uma meia boca, porque esses receivers não são feitos para isso, ligar equipamentos ímpar, certo? Então, por que isso? Já compra uma caixa que responde subgrave. E por que as pessoas vêm com essa ideia? Não, eu quero 2 caixas aqui, mais o subgrave. Porque elas vêm do home theater. E aí sim. Ah não, eu quero um home theater. Aí sim. Por quê? Porque normalmente a caixa frontal de home theater não responde grave. Por que home theater tem subwoofer? Porque o frontal é aquela caixinha pequena, que não responde subgrave. E por que tem subwoofer separado? Porque você tem o tal do efeito sonoro dos filmes. Então, você vindo com o áudio frontal da tua frente nas laterais e o subwoofer vindo ou de trás, ou do centro, ou embaixo do teu colchão aí, do teu sofá, você tem um efeito. Mas esse tipo de efeito em áudio, música, eu acho que não vale a pena você arriscar ligar um subwoofer no teu equipamento, fazer ele esquentar, queimar, trabalhar com a impedância errada, para você ter um efeito que é zero em música, na minha opinião. Isso é a minha opinião. Entendeu? Então é muito melhor você, em vez de investir todo esse aparato de um par de caixas mais subwoofer, tentar comprar uma caixa que responda a subgrave. Aí você não vai ter precisado de subwoofer, né? Lembrando, você só põe subwoofer num home theater porque as caixas frontais não respondem subgrave, né? E mesmo que elas respondessem subgrave, você tem o tal do efeito que o subwoofer tem que estar separado da caixa frontal. Então, para música, para áudio, eu não vejo vantagem nenhuma em ter subwoofer. Mas o que ele me pergunta é se é possível ligar um par de caixas e um subwoofer no equipamento antigo. Né? Porque você pode fazer ali uma gambiarra ali e casar impedância. Vou dar um exemplo, né? Talvez numa H2, porque ela trabalha em ponte, talvez até num 1450, se você colocar lá, pegar o positivo de nem vou falar como é que é, né? Porque senão vão querer inventar. Mas esse tipo de invenção, certo? Não é o corriqueiro, não é para esse tipo de equipamento, né? Um receiver, um 1450 que eu tenho aqui do lado, ele não foi feito para trocar 3 caixas. Ele não foi feito para tocar 3 caixas. Ele foi feito para tocar 2, 4, sempre par. Aí alguém vai falar assim, então vou ligar 2 subwoofers, César. Beleza, 2 subwoofers. Respeitando a impedância, você pode ligar 2 subwoofers, sem problema nenhum. Respeitando a impedância das suas caixas. Agora, ligar um subwoofer, quer dizer o que? Ímpar, eu sou totalmente contra. Apesar de muita gente falar que dá para ligar, que não, eu vou ligar aqui, funcionou no meu, eu sou contra. Continuando. Edmilson Machado. Fala, César, dúvida. Tua opinião sincera sobre cabos RCA injetados blindados automotivos. Altera alguma coisa no som residencial? Digo sobre impedância e transferência de sinal, já que o áudio de carro é 2 ohms. Penso em substituir meus velhos, já que os mesmos são de silicone. Outra dúvida que tenho é 2 mHz de selênio M120. E aqui em Porto Alegre não encontrei alguém que substitua o cone, sem trocar a bobina original. Se conhece, por favor, me indica, mesmo em outro estado. Bom, vamos por partes. Primeiro, cabo RCA. Cara, RCA automotivo, vou ser bem sincero, lá quando eu até cheguei a substituir um pouco de som profissional por som automotivo, a gente vê aquele som automotivo, nossa, que legal, que bacana, aí você migrava para o som automotivo, né? No começo tinha uns cabos bem legal para venda, RCA e tudo mais. Mas hoje em dia você compra esses cabos de 10ão, 15ão, cara, eles são fininhos pra caramba. A gente adaptava esses cabos em tocadiscos que saía com RCA de dentro, é uma porcaria. Tipo, brincou, quebrou. No carro, né? O cara vai instalar lá no carro, vai passar por baixo do carpete e tudo mais, travar o módulo lá atrás. Beleza, mas no equipamento de som que você às vezes fica tirando e pondo, não serve, entendeu? E aí você me pergunta se muda a diferença do áudio por causa dos 2 ohms. RCA não tem nada a ver, né? O RCA, você está me falando do RCA.
Já foi provado aí em vários canais, inclusive em alguns que eu já indiquei aqui, até o nosso amigo Douglas, né? Ele já provou lá, né? Fez uns testes mostrando que um fio de energia tem a mesma, praticamente recebe a mesma frequência e toca a mesma frequência do que um fio blindado específico para caixa acústica, né? Mas você está me falando aqui com relação a RCA. Então esses 2 ohms que você está me falando aqui não tem nada a ver com RCA. Os 2 ohms é com caixa acústica, a impedância. O RCA de carro, né? Por ele ser mais longo, normalmente o cara liga o CD lá no painel e o módulo lá atrás, né? Quando começou a vir os módulos com sinal baixo, né? Não aqueles com sinal amplificado que se ligava no próprio rádio, né? Que tinha que ficar lá perto do amplificador do rádio. Esses cabos eles são longos e tudo mais. A única diferença que tem é que a sensibilidade de um CD player, exemplo, se eu pego um CD player de carro e vou ligar num som moderno, o som fica bem alto. Por quê? Porque ali tem uma milivoltagem maior do que de um pré-amplificador normal. Por quê? Porque tem que correr todo o RCA de 5 metros para ir lá para trás, entendeu? Não tem nada a ver com impedância. Impedância é a parte de caixa. Então, eu vou ser bem sincero, esses blindados, que é aqueles que vem tudo siliconado e tal, são baratos e tudo mais, mas são uma porcaria. Eu devo ter aqui alguns ensacados ainda. Puxa, se duvidar tá bem perto aqui. Que eu nem uso, nem quero saber deles. Devo ter algum ensacado aqui ainda. Tá, então realmente o ideal seria comprar RCA de áudio mesmo. Com relação aos mini Ranger, cara, já é difícil achar alguém que queira manter bobina em falantes de 15 polegadas, de 18 polegadas, de 12 polegadas, de 10 polegadas. Já é difícil você chegar pro cara e falar assim, eu quero que troque só o cone. Isso dá muito mais trabalho do que arrancar tudo e colocar uma peça nova. Então, ou você tem que ser muito chegado, ou o cara tem que querer fazer, tem que entender como é que faz, tem que saber que você quer manter a bobina original por N motivos, você entendeu? Agora, fazer isso num Twitter ou num médio, aí é praticamente impossível, na minha opinião. Eu posso pegar alguém que queira fazer o serviço. Eu quero manter a bobina de um falante aqui. Você troca só o cone? Troco, traz aqui pra mim. A hora que você chegar com 2 médios pro cara trocar, o cara não vai querer fazer. Por quê? Porque ali tem que cortar o cone, vai ter que centralizar a bobina antiga em cima de um cone novo, daí vai ter que colar o cone em cima do cone velho, né? Porque às vezes você não consegue tirar só a bobina sem amassar ela, sem acabar entortando ela ou sem danificar ela. Então o cara corta assim uma beiradinha do cone, sabe como? Não corta exatamente onde está ligada a bobina ao cone, aí cola o cone em cima do outro cone. É uma gambiarra, vai ficar uma pelotada de cola, né? Vai dar mais massa no cone. Então quando é um 15 polegadas, um 12, talvez até a pessoa queira fazer. Mas em médio eu acho difícil. Realmente eu não sei se alguém faria isso em médio Twitter hoje em dia, tá? Então eu vou ficar te devendo essa segunda parte aí. Lembrando, não gostou da resposta, quer um pouco mais? Faz de novo aí. Alberto Souza. Olá César, sempre tive dúvida quanto à geração de equipamentos. Já ouvi dizer que os fabricados até 84 tinham uma plataforma de fabricação diversa dos fabricados após essa data, com sistemas baseados em STK. A qualidade diminuiu? Ficaram pior com transistores STK? A manutenção é diferente? A sonoridade é totalmente diversa? Consegue diferenciar a sonoridade dos vintage, fabricados até o início dos anos 80, com os novos após esse período? Agradeço, sucesso ao canal. Bom, vou começar por partes. Já ouvi dizer que fabricados até 84 tinham uma plataforma de fabricação diversa dos fabricados após essa data? Com certeza, né? Os anos 80 vieram com muitas inovações. Então circuitos discretos, que a gente chamava, que era aqueles circuitos onde se tinha resistor, transistor, capacitor, esse tipo de coisa assim, discreto, né? Eles acabaram sendo substituídos por componentes integrados, basicamente, correto? Que seria um componente onde você tem vários componentes lá dentro, né? Então substitui uma placa gigantesca, por isso que compactaram os equipamentos.
Ah, César, é 84 que mudou? Não. Né? Se você for pegar os primeiros amplificadores, né, que nem placa tinha, sim, tem amplificadores que nem placa tinha, era componente pendurado por fio e ligado de uma parte à outra. Aí veio as placas, beleza. Então eu acredito que já, principalmente equipamento internacional, né, importado para nós que estamos aqui, já vinham com muitas dessas modificações. Existem equipamentos da Kenwood, se não me engano, dos anos 70 ainda, 79, 78, que já vinham com aqueles integrados escrito trio, né? Que é aqueles grandão, assim, que são vários componentes num só. Às vezes era só uma capa que vinha, né? Abria a capa lá, você conseguia achar o que tinha lá dentro. Mas, então não é... 84, na minha opinião, talvez no Brasil seja o marco da substituição pelos equipamentos mais famosos, que são os Gradiente. Então, até 84, 83, se fabricava equipamentos... Vamos lá, vamos pegar o top da Gradiente de 83, da linha System, que seria o quê? O 126, System 126. O que ele usa lá? 2 integrados, ou alguns modelos tem um integradinho ali de pré, né? Mas é um integradinho que você facilmente encontrava a versão com componentes discretos no lugar. Então vamos lá, eles usavam 2 integrados, que eram os DFM, AM e estéreo. São 3 integrados na verdade, né? Só que quando vieram a evolução, em 84 veio a evolução, qual que é o top que substituiu o 126? Né? O DS40, ou o R343, que seria a versão vendida separada, e ali você tem um monte de integrado aí. Do FM tem um monte, já tem aí o STK, que é a mesma coisa que o integrado, né? São vários componentes a um componente só. Aí você me pergunta, a qualidade diminuiu? Não, né? Tanto é que os importados, Pioneer e tal, usavam esse tipo de componente compactado. Talvez não STK, mas algum tipo de componente compactado. Então a qualidade não diminuiu. Só que o que eu acredito é que você compactando as coisas, você tem que entender que aquilo ali tem consumo de energia. E energia se transforma no quê? Em calor, né? Então, compactando as coisas, a vida útil, na minha opinião, desses componentes são bem menor. Então o STK tem vida útil muito menor do que um transistor. Você vai pegar aí PM5000, né? Tem transistor original ainda. Por quê? Porque tem um puta de um dissipador que aguenta 20 vezes o que aquele transistor esquenta, né? São muito... Como é que é o termo, né? Eles são exagerados no tamanho, né? Então eles têm excesso ali de cuidados, digamos assim. Me fugiu a palavra agora. Então você tem margem ali para muita coisa. Já no STK você não tem margem. Então, exemplo, se você pegar um STK que produz 20 por canal, e se você pegar um STK que produz 40 por canal, ele tem o mesmo tamanho. Putz, mas é igual, mas um produz 20 watts a mais. Quer dizer o quê? Porra, provavelmente ele esquenta muito mais. Ou tem algum sistema que vai fazer ele não esquentar tanto, né? E aí tem os problemas. Então, na parte do áudio, na minha opinião, se você pegar um DS40, ou um R343, ou um RC2, que seria o top separado, né? Ou um 343 da Gradiente, e escutar ele, né? E escutar um S126, talvez você sinta a mínima diferença. Talvez até o STK tenha uma qualidade até um pouco melhor. O problema é que se você deixar por 5 horas um 126 tocando no pau, e deixar por 5 horas um RC2 tocando no pau, com certeza quando você voltar, talvez o RC2 esteja ou pegando fogo ou já parado. Você entendeu? Então se você for numa assistência técnica, ou então se você for pegar equipamento usado, cara, a chance de você pegar um S126 original com transistores originais é muito 1000 vezes maior, né? Apesar que a gente tem muito desse tipo de equipamento e o pessoal abusou muito deles, mas digamos que se pega assim numa fonte originalzinho tal, parado dentro de casa, tal, que a pessoa sempre usou lá. A chance de você pegar um 126 original com transistor original é 1000 vezes maior do que pegar um RC2 com um STK original e funcionando ativamente ainda. Então o que acontece é que não mudou muito a qualidade, na minha opinião, mas mudou sim que as peças acabaram tendo uma vida útil menor, você entendeu? O que mais que ele fala aqui? Consegue diferenciar a sonoridade dos vintages fabricados no início dos anos 80 após esse período? Não. Então, a qualidade de áudio, na minha opinião, dos equipamentos dos anos 80, início dos anos 80,
até o final dos anos 80, eu não vejo diferença. Agora, quando você pega anos 90, vamos continuar com a mesma marca. Se você for pegar lá um receiver, né, dos anos 70, sei lá, um STR 1250, que tem um sistema de amplificação diferente, e pegar um equipamento dos anos 80, 1300, a diferença de som vai ser bem pouca. Um equipamento dos anos 80, um DS40, um RST3, a diferença de som vai ser bem pouca. Agora, se você muda, se você for lá pegar um RC2 e depois pegar um 3.0 ou sei lá um 5.0, na minha opinião, aí sim muda o som. Porque já 3.0, 5.0 não é só o amplificador ali que tem um monte de peça integrada com componente. Aí tem tem circuitos fechados ali, é muito maior. Então eu particularmente não gosto do áudio de um 3.0. Eu particularmente não gosto de um áudio de um 5.0, né? E aí pior depois disso ainda, que aí vem os system, né? Os microsystem, tudo mais. Aiva, tem um som bom, tem um som legal? Tem, mas quantos que duraram 20 anos como durou um S126? Então, na minha opinião, um pouco a durabilidade das peças que também influenciam aí nesse assunto, né? Mas com relação ao áudio, repetindo, eu não vejo muita diferença não. É claro que se você pegar vamos lá, aguenta aí. Claro que, exemplo eu, que tinha um S106 que usava para médio grave no meu sistema de som, e ele tocava médio grave lá com 4 alto-falante de 12, tocava médio grave, junto com a 1, tocando grave. Num salãozinho, alguma coisa, e ir embora. Agora, se eu pego um 343 e faço a mesma coisa, talvez ele não conseguiria garantir o serviço, né? Minervino Félix. Acho que é isso, tá? É possível ligar um subwoofer... Opa, isso aqui já... Não, aqui ó. É possível ligar um subwoofer em um amplificador vintage, tipo Toshiba, Gradiente, etc? Acho que eu já respondi isso aqui anteriormente para outra pessoa, tá? Então, veja aí um pouco antes. Já respondi. Possível mas indicado não. Ainda mais que a pessoa vai querer ligar sobre carro, daí a impedância... F. Suzano. Beleza, César. A galera precisa entender que som vintage e tecnologia antiga, tudo analógico, vamos manter no máximo seu aspecto original. A adaptação é caro e no futuro não vai valer nada. Valeu. As coisas passam, né, meu amigo? Né? Pendrive. Então, pô, quando substituir o vinil para o CD, nossa, já contei a história. Troco todos esses meus vinil por CD, trocou por CD. Depois veio lá, os mesmos CD, quero pegar vinil novamente. Agora não quero mais, vou passar tudo para pendrive. Então essas tecnologias elas vão passando, certo? E como que você vai pegar um equipamento clássico e quebrar ele, modificar, adaptar ele para uma tecnologia que você sabe que uma hora ou outra passa? Vai passar, né? Então não vale a pena, né? Então não é à toa que a fita cassete, né, tá em ênfase hoje, né? Já falei aqui que vendia esse tape deck aqui, já contei a história, né? Ou não contei? Contei a história que eu fui para comprar um tape deck desse por R$50, não quero. Novinho, não quis, né? Então, isso há, sei lá, 15 anos atrás. Então, realmente, o ideal seria manter os equipamentos aí, porque, com certeza, não é à toa, né? Vamos lá, não é à toa que hoje você pega, vou comparar com um carro novamente. Então, se você for pegar um carro que a pessoa manteve o original lá, não fez nenhum tipo de substituição, tem um valor absurdo. Agora, se você pega o mesmo carro, que o cara foi lá, não, esse motor aqui consome muita gasolina, vou botar um motor diesel. Não, que esses bancos aqui são muito velhos, vou colocar banco de couro de maréia. Pum. Não, essas rodas aqui são muito velhas de ferro, vou colocar roda de puma, sei lá o que. Um carro desse não tem mais valor. Já o carro que o cara manteve lá, não meteu a mão em nada, manteve tudo original, tem um certo valor. Então esse é o pensamento que eu gosto de utilizar também no som, né? Continuando. Mohamed Mustafa. Vale 400 tranquilo. Do que ele está falando? Do TIAC? Vale por 400? Então vamos lá. Por 400, tragam-me todos. Então, Mohamed, por 400, pode me trazer todos que você conseguir,
que eu compro todos. Ah, consegui 10 aqui, César. Beleza, tá aqui os teus 4.000. Me traz meus 10 TIA que é 450 por 400. Por 400 eu compro todos que você tiver aí. Caio Miguel. Tudo bem, César, sobre STK. Nos receivers que usam STK dos anos 80, qual deles podem ser substituídos por transistores? Já que os STK de hoje não são de boa qualidade. Assim, os receivers que eu lembro que usam STK, Gradiente, Sony Technics e o Akai. Não digitei os modelos para não ficar extenso, mas você sabe. Obrigado pelas respostas de sábado. Valeu, Caio. Obrigado. O Caio está sempre participando aí. Agradeço de coração. Obrigadão mesmo. Então, vamos ao exemplo mais clássico, né? A própria Gradiente. Então, DS40. Qual que é o STK que vai lá? 4141/5? Ou /2? Acho que é, uma coisa assim. Então a própria Gradiente tem equipamentos que saíram de fábrica com uma placa com transistores. Então é muito fácil, é só você descobrir algum esquema eletrônico da própria Gradiente, onde você tem lá a substituição do STK por uma plaquinha com transistores e as pernas para simplesmente ligar lá no lugar do STK. Sim, a Gradiente tem a versão do DS40 com transistores e com STK. E por que isso, César? Porque provavelmente a Gradiente começou a fabricar os componentes com STK, chegou uma hora não tinha mais STK no mercado, né? Porque com certeza não era a Gradiente que fabricava, ela comprava os STK. E aí não tinha mais no mercado e ela precisava produzir os equipamentos, ou precisava finalizar os equipamentos para pôr à venda, ela mesma bolou lá uma plaquinha que substitui os STK. Então é fácil. Pros gradientes seria fácil, simplesmente achar esse esquema eletrônico, onde você tem uma opção de placa, você pode montar uma placa lá com STK. Já nos outros equipamentos que você fala aqui, tem alguns equipamentos que são problemáticos, né? Tipo o Technics, você falou, SA290. Né? Na minha época ainda tinha STK para SA290, hoje parece que não tem mais. A Akai AA35, parece que não tem mais STK para esse tipo de modelo. Ou quando encontra é pirateado, não aguenta nem 2 minutos. Ou quando você compra, é bom, mas o técnico não conseguiu descobrir por que estava queimando o STK e pôs outro STK novo e queimou também. Entendeu? Então é esse tipo de problema que o STK produz. Quando você tem um equipamento discreto, mais simples, você consegue solucionar eles com componentes muito mais fáceis e que você pode trocar bastante coisa, né? Já no STK é complicado. Então, todos esses que você citou aí, meu amigo, cara, eu acho que os únicos que ainda dá para confiar são os Gradiente, que você pode substituir por transistores. Os Sony, que ele provavelmente está falando dos Legato, né? 20BS, 30BS, eu realmente não sei quais são os STK que usam lá, e se eles ainda têm substituição. Technics, que são os mais vendidos no Brasil, SA190 e o SA290. Também, se alguém te oferecer um SA290 queimado, esqueça, né? E o Akai A35. Então, STK tem todos esses problemas aí de substituição de componentes, tá? Alguém respondeu aqui vamos ver. Amigo, hoje em dia qualquer STK pode ser substituído por placas transistorizadas. O problema é o espaço disponível no aparelho. Olha aí, ó, né? E precisa também casar a potência da placa nova com o transformador do aparelho e usar uma placa de qualidade. Fica muito bom o som. Exatamente, né? F. Suzano comentou aqui. Um STK nada mais é que um conjunto de componentes agrupados num único, como é que se fala? Num invólucro, né? Em um único pedaço de plástico, né? Então nada mais é que isso, é só você descobrir aonde chegam os pinos, quais são os pinos de alimentação, quais são os de saída, quais são os de sinal, descobrir quais são as voltagens que chegam e tudo mais, você monta uma placa discreta e põe no lugar, correto? Vamos lá, Vintage, Luiz José, o Luiz José mandou uma mensagem aqui, vamos lá. Salve César, tô sentindo falta do Respostas de Sábado mais dinâmicas e cheias de histórias. Não sei se faço uma pergunta ou expresso uma opinião e você contrapõe sua opinião. Vamos lá. Com relação ao Tapes Decks, já que é um mistério ainda para alguns e minha paixão, com relação ao Azimuth, se esse padrão é determinado
para ser universal, ou seja, uma fita e eu gravo aqui, pode ser reproduzida lá no tape deck do Fabiano Américo, né? Então ele está dizendo, estou gravando uma aqui, se vai usar num qualquer outro tape deck. Ou mais longe, no Japão, pelo Iveson Araújo, é isso aí. Pergunta, por que ficar tudo que é fita mexendo no parafuso? Alinha o padrão e não mexe mais. O parafuso não foi feito para mexer constantemente, ou a cada segundo. Vai chegar um tempo que não segura mais a posição, e daí? Pega uma fita com o azimuth correto, lacra as fitas que estiverem com problemas. Podem ser o tipo de gravação que já tive experiência de não serem bem gravadas. E as que estão fora, infelizmente é melhor regravar. Minha opinião. E lembrando que posso estar errado, pode deixar por último a pergunta e resposta, beleza? Vamos ver se boas maneiras de cuidar e usar dos tape decks serão solucionadas com o tempo. Valeu, abraço. Então é o seguinte, minha opinião, hoje em dia, com certeza, né? Você simplesmente pega lá o teu tape deck, faz uma regulagem padrão de uma fita, que nem eu mostro. Por que parou essa desgraça aqui? Que nem eu mostro lá, pega uma fita gravada, né? Pega uma fita, deixa eu ver se tem alguma gravada aqui. Pega uma fita padrão aí, qualquer, né? Tipo aqui, ó. Pega a fita original da Akai, né? Põe lá, acerta o azimuth, ou pede para um técnico acertar o azimuth padrão de uma fita dessa, ou uma fita padrão de azimuth, que o pessoal vende aí, sei lá, qualquer coisa. Trava, fecha e começa do zero, né? Hoje em dia o pessoal compra tape deck para começar do zero. Então começa do zero. Você pode escutar fitas, tanto essas gravadas aí que você compra no brechó, se ela tiver ruim, joga fora. E começa a gravar no teu tape deck com aquele padrão de azimuth. Então perfeito, você não mexe mais, acabou, certo? Mas na nossa época, né, normalmente um tape deck, opa, não posso deixar parar aqui, ó, assim era o que você mais encontrava. Desse jeito que tá aqui, ó, com a portinha no lugar, bonitinho, esqueça, né? Se ia ver lá o cara tocando no salão, no sarau, no clube, todos os tape decks, todos com portinha aberta. Todo DJ de fita carregava um joguinho de chave Phillips para poder fazer ajuste de azimuth durante a passagem da música. Então botava uma fita e lá regulava. Então era uma coisa comum, você entendeu? Era uma coisa que era padrão. Por mais que você tivesse tape decks todos calibrados e que todas as suas fitas fossem do mesmo padrão, o cara nunca é como se fosse uma regulagem de grave e agudo no amplificador, a regulagem de azimuth para nossa época nos anos 80. Então não se tocava uma festa, alguma coisa, não se fazia uma mixagem de fita para fita sem antes meter a chave aqui e regular o azimuth no fone de ouvido. Então era uma coisa comum que acontecia. Tanto é que você encontra esses tape decks sem as tampinhas, que eram tape decks de luta, que a gente chama, né? Aqueles tape decks que eram para batalha, né? Que eram da lida mesmo. Porque dificilmente tem equipamentos que não tem, né, acesso ao azimuth, que o pessoal furava. Quantos CD2800? Quer ver, ó? Eu tô com o 2800 aqui do lado, mas não quero mexer na câmera de novo. Quantos CD2800 que você pegava assim, com um furo aqui, ó? O cara metia uma broca aqui, furava para enfiar a chave, para não precisar ficar tirando e pondo a capinha, né? Então, a regulagem do azimuth era uma regulagem como uma regulagem de bias, de Dolby, na nossa época. Simples. Só que, claro, isso daí, como você disse, né? Um parafuso sendo apertado, desapertado, apertado, apertado, você perde rosca, você deixa ele frouxo, não consegue mais manter a mesma pressão ali na mola. Então, mas isso ficou no tempo, ficou lá para trás isso. Hoje em dia, você pegar uma fita lá de 1980 e querer pôr num toca-fitas desse e querer que ela reproduza perfeitamente, muito difícil, né? Hoje em dia, com a facilidade que você tem de encontrar as músicas, né? Então se eu pegar uma fita aqui minha, que eu gravei, cara, eu tô com aqui, ó. Ó, fitas que eu usava quando a gente tocava, ó, aqui, ó. Olha lá, lado A, Telegram, Nazaré. Hello, hello, Gary Glitter. What you the proposing? Status quo.
Mamas Boy Suzy 4. Então isso aqui é uma fita que se utilizava na época, ó, fita 2. Tá vendo? Então, claro que se eu pegar uma fita dessa daqui já velha, cansada e querer pôr no tape deck, talvez eu tenha que ficar mexendo no azimuth, talvez esteja ruim, não esteja legal. Mas para que fazer isso? Né? Guarda a tua fitinha lá, só de nostalgia, e olha lá, ó, Telegram, fácil de encontrar. Praticamente todas as músicas que você tem aqui você encontra. Então você vai lá, pega uma fita virgem, pronto, e refaz aquela sequência de música ali. E aí, num padrão. No padrão do toca-fitas que você tem lá. Quando as pessoas vêm me falam assim, eu quero comprar um toca-fitas para usar e tal, não sei o que, beleza, compra, deixa ele bem reguladinho, compra fitas para você fazer suas gravações novas e usa ele. Agora, com fita antiga assim, com fita dessas que a gente usava na época, lá, Queen of the Hearts, Joyce Newton, então não vale mais a pena, entendeu? Isso aqui não vale mais a pena. Hoje as músicas, isso aqui, ó, perceba, esse aqui eu que gravei, porque eu ainda tenho a máquina de escrever que escreve assim, ó, por extenso. Tá vendo? Eu ainda tenho essa máquina ainda. Quero fazer um vídeo com a máquina, com os discos, com a fita, dizendo como que a gente fazia para ter as fitas, né? Então se vinha aqui, sabia onde que estavam as músicas e colocava para mixar. Então, isso aqui eu não armei, hein? As fitas estavam jogadas aqui, eu peguei aqui agora. Então, e ainda tem. Então essa aqui foi eu que gravei, tá? Mas essa aqui, ó, essa aqui é uma fita comprada. Essa aqui é uma fita que alguém gravava na época que você comprava. Chegava lá e falava assim, quero uma sequência de rock. O cara ia lá e te vendia a fita. Mas hoje, todas as músicas estão disponíveis aí. Então você mesmo pode gravar uma fita nova, em vez de ficar usando a fita velha. Então, com relação ao que você me fala, com certeza é muito melhor você regular o azimuth do teu tape deck, pôr a tampinha no lugar, fechar e não mexer mais, do que fazer o que a gente fazia nos anos 80, ficar com a chavinha lá toda hora mexendo lá e a chance de você bater num fio, imagine de noite, fazendo uma mixagem no escuro, meter a chave num lugar que não era para meter, alguma coisa assim. Então com certeza, né, o azimuth foi feito para você travar de uma maneira e não mexer mais, né? Mas você tem que entender que o pessoal mexer no azimuth era uma coisa que se fazia comum. Era comum, não era difícil. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui, meu amigo José Luiz. Ó, Fabiano Américo. Já aconteceu de pegar um tape deck que a cabeça de reprodução, gravação, não estava empenada, porém notava-se marca de desgaste no parafuso do azimuth. A regulagem estava bem difícil, parecia meio frouxo até no ponto certo. Para contornar isso, tive que desmontar tudo e puxar um pouco a mola debaixo do parafuso do azimuth para dar mais carga. Penso que a mola foi comprimida, perdeu sua carga original e de tanto mexer anteriormente nessa regulagem. Exatamente, então de tanto, como eu expliquei, o pessoal ficava mexendo, né? Ficava mexendo. E existem alguns tape decks clássicos que isso acontecia. 750D era o mais clássico, né? Então a mola perdeu a vida útil ali, né? Continuando. Daí o José Luiz responde aqui, ó, Fabiano Américo, realmente um início claro que era constantemente mexido. Procedimento correto na mola, sim. Interessante seria substituir o parafuso, um tape deck alinhado certinho é outro nível. E sei que você cuida com esmero dos seus. A detalhe, o CD1 e KD85, azimuth e alinhamento da cabeça não é convencional. É parecido, se não for igual, os processamentos do D2 e C484. Tem os parafusos A, B e C. Obrigado, irmão, por agregar sua experiência. Assunto bem amplo. Exatamente. Se não me engano, o CD1 tem 3 parafusos, né? Claro que existe o de alinhamento, mas se não me engano, são 3 parafusos que você utiliza lá. Então, resumindo, ele fez mais uma pergunta aqui no início, já que estamos aqui, vamos ver se é a mesma coisa, José? Então, resumindo com relação a aqui ele fala mais alguma coisa aqui no início, ó, pera aí. Vamos lá, já que estamos aqui, vamos ler tudo, né? Aqui, ó. E lembrando, com relação ao que comentei sobre o azimuth, tem o tape decks com lacre de fábrica nas cabeças, e outros que mexi do Márcio Santos que estão igualmente lacrados. Gravei com música em cada um e ouvi em outro para conferir e comparar com a fita padrão. Bateu certinho o azimuth.
só um complemento ao que falei anteriormente ou posterior à sua leitura, ok? Valeu, abraço. Então o que acontece, né? O azimuth foi feito para estar num lugar só e ninguém mexer. Mas vou confessar uma coisa para você. Você pode acertar. Alinhei aqui, ó. Todos os meus tape decks estão totalmente alinhados, certo? Totalmente alinhados. E aí, se eu pegar uma fita tua e tipo, você alinhar o meu tape aqui, vou alinhar meu teu tape. Se eu pegar uma fita tua que esteja alinhada e colocar num outro tape meu que também esteja alinhado, se eu meter a chave lá, talvez eu extraia mais agudo. Com certeza, talvez eu extraia mais agudo. E isso é uma coisa comum em fita, né? A perfeição em fita cassete não é 100%. Então, digamos, uma assistência que tinha lá um padrão de regulagem de azimuth, com uma fita padrão, né? E daí você fazia numa assistência técnica, aí você mudava para outra assistência técnica e pegava o mesmo tape deck, também com fita padrão. Às vezes não casava, você entendeu? É muito sensível isso daí, né? Então, mas é óbvio que essa perca em agudo na hora de fazer a regulagem do azimuth, é muito melhor você tirar num equalizador ou em algum outro lugar do que ficar metendo a chave no parafuso, você entendeu? Mas era comum, cara. Era comum, às vezes, o mesmo exemplo, comprava do mesmo cara, ó, comprava a fita do mesmo cara, alinhava aqui essa fita, nesse tape deck, beleza, tá tocando, ia colocar a outra fita, ia tocar essa, e se eu fosse meter a chave no parafuso, eu ia tirar mais agudo. Na mesmo vendedor, com o mesmo tape deck, você entendeu? Por quê? Porque eu acredito que existe uma margem muito grande aí, né, na regulagem. Ah, fica 100% perfeita? Olha, né, como eu disse, se você meter a chave ali, talvez você consiga mais agudo, mesmo estando gravando com decks todos padronizados. Isso é uma teoria, né? Só que claro que, como você disse, é muito melhor você não meter a mão ali e escutar a música do jeito que você está escutando, equilibrando com um equalizador, equilibrando em algum outro lugar, né? Mas como você disse também, é um assunto bem complexo e você tem que entender as épocas, né? Então as pessoas mexiam mesmo nos azimuth, tiravam e mexiam, porque esses tape decks eles não eram coisas hoje que nem chuchuchu, frufruzinho. Não, era coisa para tocar, pau na toda obra. Pau, irmão, pau, vamos tocar, vamos arrebentar, vai para manutenção, volta e pau, você entendeu? Não é hoje tudo o frufruzinho que o pessoal usa aí. Por isso que na hora de adquirir um tape deck desse, o ideal é pegar uns que não sofreram tanto, né? Então, quando a pessoa vem e pergunta assim pra mim, qual que é o melhor tape deck que você para comprar? O mais conservado, aquele que você vê que foi menos mexido, aquele que você vê que sofreu menos, né? Não adianta nada você comprar o top de linha, supra-sumo, tudo fuçado, tudo já mexido milhões de vezes. É melhor comprar um 126, um S96 original, às vezes, né? Do que um equipamento top, tudo fuçado. Beleza? Então é isso aí. Deixe sua pergunta para a semana que vem. Semana que vem eu respondo. Qualquer crítica, sugestão a tudo que eu falei aí, quer contrapor alguma coisa que eu falei, também deixe aí. Tem bastante assunto interessante. Você me perguntou que você gosta dos vídeos longos com histórias, né? Ó, minha garganta aqui, ó. Já não vai mais, entendeu? Tipo, já não consigo mais falar, não. Sei lá, eu acho que não é só a cabeça que indo pro saco, não. A garganta também. Então já não consigo mais falar. Então é isso aí. Vamos fazer de pouco em pouco. É isso aí. Abraço. Não esquece de deixar o like aí para ajudar o vídeo. Deixa aí o contraponto nos comentários. Deixa uma pergunta para a semana que vem. É isso aí. Abraço.